Você já percebeu que Deus nunca abençoa o improviso? Que até o milagre precisa de preparação? Quando Jesus multiplicou os pães, primeiro ele mandou o povo se sentar em grupos organizados. Só depois o milagre aconteceu. A verdade é que a vida responde à ordem. Quando você coloca as coisas no lugar, mente, casa, finanças, fé, o universo se alinha e Deus move o que estava parado. Organização é fé em movimento, é dizer a Deus: Senhor, estou pronto para o que o Senhor quer me entregar. Muita gente ora pedindo prosperidade, mas vive num campo de confusão. Quer uma vida abundante, mas não organiza nem o pensamento. E como Deus vai derramar o novo vinho em odres velhos? O que muitos chamam de esperar em Deus é, na verdade, desorganização disfarçada de espiritualidade. Não é Deus quem está demorando, é você quem ainda não criou espaço para Ele agir. Quando há ordem, o milagre encontra caminho. Sabe, às vezes a pessoa quer que Deus mude sua vida financeira, mas não anota um gasto sequer. Pede um novo relacionamento, mas não curou o coração do antigo. Ora por um novo emprego, mas não se prepara para a oportunidade. E é nesse ponto que o Espírito Santo nos ensina: antes de pedir mais, cuide do que já tem. Deus multiplica o que está organizado, porque Ele é um Deus de propósito, não de improviso. Quantas vezes você sentiu que estava perto de algo grande, mas parecia que nada acontecia? Talvez o que falta não seja fé, mas direção. A fé sem ordem é como uma semente jogada ao vento. Pode até brotar, mas não cria raízes. Quando você se organiza, a mente clareia, o coração se aquieta e o poder de Deus começa a agir. É nesse instante que a vida muda, quando o espiritual e o prático se encontram. Então, antes de culpar o tempo, as pessoas ou o destino, olhe para dentro. O que você precisa colocar em ordem hoje? Sua rotina, suas finanças, seu quarto, sua alma. Porque quando há alinhamento, Deus faz o resto. E é sobre isso que vamos conversar nesse vídeo. Como a organização espiritual, mental e prática abre as portas do favor divino. Fique comigo até o final, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Porque essa mensagem pode ser o ponto de virada que você tanto esperava. A primeira coisa que precisamos entender é que Deus não opera em meio ao caos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14:40, tudo deve ser feito com decência e ordem. Isso não é apenas uma instrução sobre o culto, mas um princípio universal da vida. A desordem é inimiga da bênção. Quando sua mente está confusa, suas emoções embaralhadas e suas decisões sem direção, o céu encontra dificuldade para agir. É como tentar construir uma casa em terreno instável. Não importa o quanto você ore, a base precisa estar firme. Deus age na organização, porque a ordem é a linguagem da criação. A vida é reflexo do que está dentro da gente. Se há bagunça interior, ela se manifesta do lado de fora. É por isso que tantas pessoas vivem em ciclos de frustração. Arrumam a vida financeira, mas perdem o controle emocional. Melhoram o relacionamento, mas deixam o espiritual de lado. Falta equilíbrio. E a verdadeira organização começa dentro. O que adianta ter uma agenda cheia e um coração vazio? Quando o interior se acalma, o exterior se alinha. É por isso que, antes de Deus criar o homem, Ele primeiro organizou o mundo, separou a luz das trevas, pôs limites nos mares, ordenou o tempo. Só depois veio a vida. A organização interior é o solo fértil onde a prosperidade germina. Quando você aprende a dominar os pensamentos, controlar os impulsos e estabelecer prioridades, começa a criar espaço para que Deus manifeste o extraordinário. Napoleon Hill dizia que a clareza de propósito é o ponto de partida de toda realização.
Isso significa que, se você não sabe para onde está indo, qualquer distração vira um desvio. E quando a mente se dispersa, o poder da fé se enfraquece. Uma mente organizada é como um farol, ilumina o caminho e repele a escuridão. Mas organizar-se não é apenas sobre planejamento, é sobre consciência. É compreender que tudo o que Deus te confiou precisa ser cuidado. O corpo, a mente, o tempo, o dinheiro, a fé, cada área é um território de responsabilidade. Muitas vezes as pessoas dizem, eu confio em Deus, mas vivem sem disciplina. E a verdade é que fé sem ordem é fé sem frutos. Quando você põe cada coisa no seu lugar, você honra a Deus com o que Ele te deu. E o céu retribui com oportunidades, ideias e conexões que parecem milagres, mas são respostas à tua preparação. A ordem interior é a ponte entre a oração e o resultado. Você ora, mas também age. Você acredita, mas também se estrutura. A pessoa que vive esperando o momento perfeito para começar nunca começa. A organização é justamente o ato de preparar o terreno para que o momento perfeito aconteça. Quando você se planeja, você está dizendo a Deus, Senhor, eu creio que o Senhor vai agir, mas estou pronto para cooperar. E Deus ama corações dispostos a cooperar. Ele não faz por você, Ele faz com você. Pense em quantas vezes você começou algo e não concluiu. Projetos inacabados, promessas quebradas, planos engavetados. Isso é sinal de desorganização emocional e falta de clareza espiritual. Quando não há foco, qualquer obstáculo parece uma montanha. Mas quando há propósito, até o impossível parece degrau. A pessoa organizada não é a que tem tudo sob controle, mas a que sabe o que pode controlar e entrega o resto nas mãos de Deus. Essa é a essência da sabedoria, agir com diligência e descansar com fé. A desordem, muitas vezes, é um reflexo de resistência ao crescimento, porque crescer exige estrutura. Deus não vai colocar peso de ouro em saco furado. Ele não entrega grandes bênçãos a quem ainda não aprendeu a gerenciar as pequenas. Se você quer mais prosperidade, organize o que já tem. Se quer mais oportunidades, seja fiel nas que estão diante de você. É simples, mas poderoso. Deus coopera com quem se prepara. Organizar-se é também um ato de humildade. É reconhecer que você não sabe tudo, que precisa ajustar, aprender, melhorar. É entender que o sucesso não vem do acaso, mas do alinhamento. Quando você se organiza, está dizendo, Deus, eu aceito sua direção. E quando Deus vê essa disposição, Ele te coloca em caminhos que você nunca imaginou. O que muitos chamam de sorte é, na verdade, o encontro entre preparo e propósito. A organização interior traz paz. E a paz é o ambiente onde a sabedoria floresce. Quando a mente está em ordem, você ouve a voz de Deus com mais clareza. Já percebeu como é difícil orar quando tudo está bagunçado dentro da gente? O coração pesado, a mente acelerada, o corpo cansado. É como tentar ouvir uma melodia no meio do barulho. Por isso, a organização é também um ato espiritual. Ela silencia o ruído do mundo para que você perceba o sussurro divino. Deus ama a ordem porque Ele é ordem. Quando você decide colocar sua vida em equilíbrio, está se aproximando da essência dele. E isso abre portas que o esforço humano sozinho jamais abriria. Uma rotina estruturada, hábitos saudáveis, mente limpa, tudo isso não é apenas produtividade, é espiritualidade prática. A disciplina é o altar onde a fé se manifesta. Talvez hoje você esteja se sentindo cansado, sem direção, tentando entender por que as coisas não fluem. A resposta pode estar mais perto do que imagina. Olhe ao redor, olhe para dentro. O que está fora do lugar? O que você precisa realinhar? Quando você começa a colocar em ordem o que é seu, Deus começa a organizar o que é dele.
Essa parceria é o segredo da verdadeira transformação. Organização também é libertação. É sair da escravidão da pressa, do improviso, da ansiedade, é escolher viver com propósito. E o mais lindo é perceber que, quando a casa interior está arrumada, até as tempestades do lado de fora perdem força. A paz que vem da ordem é uma fortaleza contra o caos. E quando a vida tenta te derrubar, você permanece firme, porque sabe que há uma estrutura espiritual te sustentando. O mundo lá fora valoriza a aparência de sucesso, mas Deus valoriza a estrutura que o sustenta. Ele não se impressiona com o brilho, mas com a base. E essa base se chama organização interior. Quando você cuida do invisível, o visível prospera. Por isso, não se apresse em colher frutos. Primeiro, cuide da raiz. A árvore que cresce rápido demais, sem estrutura, cai com o primeiro vento. Organizar-se é o primeiro passo para viver milagres sustentáveis. O milagre pode até te levantar, mas é a ordem que te mantém de pé. Quantas pessoas foram abençoadas e perderam tudo por falta de preparo? Deus não quer apenas te abençoar. Ele quer te ensinar a sustentar a bênção. E isso começa quando você entende que organização é também adoração. Se você quer que o céu coopere, coopere com o céu. Crie espaço, limpe o terreno, arrume a casa, dentro e fora. Porque quando há harmonia entre o natural e o espiritual, o impossível se torna cotidiano. Deus honra quem se prepara e o universo inteiro conspira a favor de quem vive com propósito e ordem. Tudo começa na mente. É ali que a batalha entre o medo e a fé acontece. Uma mente desorganizada se torna o maior inimigo dos próprios sonhos, porque pensamentos confusos geram atitudes confusas. Já uma mente disciplinada cria clareza, direção e força espiritual. A disciplina mental é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela fica. Deus não abençoa pensamentos soltos. Ele abençoa mentes alinhadas com propósito. A disciplina mental é a senha do favor divino. A mente é o campo onde as sementes da fé germinam. Quando você alimenta a mente com dúvidas, inseguranças e comparações, você sufoca o crescimento espiritual. Mas quando a preenche com pensamentos de abundância, gratidão e propósito, Deus tem terreno fértil para agir. A Bíblia diz: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Pensar com fé é cooperar com o céu. Pensar com medo é travar o fluxo da bênção. A mente é o volante da vida, e quem não domina o pensamento perde o rumo da própria história. Muitas pessoas oram pedindo prosperidade, mas vivem repetindo frases negativas. Não dá, está difícil, eu não consigo. Isso é autossabotagem espiritual. O subconsciente grava tudo o que você diz. Quando você repete escassez, você manifesta escassez. Quando você fala fé, você cria caminhos. Bob Proctor dizia que a mente é como um jardim. Ou você planta flores, ou o mato cresce sozinho. E o mato da desorganização mental é o que rouba a energia, o foco e a direção da alma. Ser disciplinado mentalmente não significa viver sem sentimentos, mas saber administrá-los. É natural sentir medo, raiva ou insegurança. O problema é quando essas emoções governam suas decisões. Uma mente disciplinada sabe ouvir, sentir, refletir e depois agir. Essa é a diferença entre reagir e responder. Enquanto a reação é impulsiva, a resposta é consciente. E Deus fala com quem aprendeu a silenciar o barulho interno para ouvir a voz da sabedoria. A mente disciplinada é o ímã da graça, porque quando a mente está em paz, o coração se abre e o Espírito Santo encontra espaço para guiar. A indisciplina mental é como uma casa sem portas. Tudo entra, inclusive o que não presta. É por isso que tanta gente vive cansada, sem energia e sem direção. Estão mentalmente expostas, vulneráveis a qualquer distração. A mente precisa de filtro espiritual,
E esse filtro se chama discernimento. A disciplina mental também é uma forma de oração. Quando você escolhe o que pensa, está escolhendo o tipo de energia que envia ao universo. Escolhe fé, recebe direção. Escolhe dúvida, atrai confusão. Deus nos deu o livre-arbítrio não apenas para decidir ações, mas também pensamentos. Cada pensamento é uma semente espiritual. E uma mente fértil em fé colhe resultados que desafiam a lógica. A mente disciplinada entende que milagre não é coincidência, é consequência de alinhamento. Mente disciplinada não se perde em comparações. Não olha para o sucesso dos outros com inveja, mas com inspiração. Entende que cada um tem seu tempo e sua missão. A comparação é a ladra da bênção, porque desvia o olhar do próprio caminho. Quando você se organiza mentalmente, para de gastar energia com o que não pode controlar. E quando a energia se concentra no que importa, o favor de Deus flui com naturalidade. A disciplina mental também traz prosperidade material, porque uma mente focada cria oportunidades que a distração jamais enxerga. Quantas ideias Deus já colocou no seu coração e você ignorou por falta de foco? Às vezes, o milagre não está longe, está perdido no meio da bagunça mental. A clareza é o mapa da prosperidade. Quando você limpa a mente, começa a enxergar portas que sempre estiveram ali, mas a confusão não deixava ver. A fé precisa de direção mental para frutificar. Não adianta apenas acreditar, é preciso pensar como quem acredita. Pessoas de fé sem foco vivem cansadas, enquanto pessoas de disciplina e fé vivem guiadas. Deus não se agrada de mentes preguiçosas, porque a mente é o maior talento que Ele nos deu. Jesus sempre ensinava com exemplos mentais, parábolas, imagens, reflexões. Ele sabia que o poder da transformação começa no pensamento. O segredo da vitória interior é aprender a treinar a mente como um atleta treina o corpo. Todo campeão é disciplinado mentalmente. Ele acorda cedo, treina, repete, foca. E a mente humana é igual. Se você não treinar, ela se dispersa. É por isso que tantos desistem no meio do caminho. Não é falta de fé, é falta de foco. Fé e disciplina são irmãs gêmeas. Onde uma entra, a outra prospera. A disciplina mental é o escudo contra a autossabotagem. Quantas vezes você começou algo e desistiu porque não era o momento? E se era, mas você não estava mentalmente pronto? O inimigo mais perigoso não é o externo, é a voz interna que te convence de que não vai dar certo. Essa voz só cala quando a disciplina fala mais alto. Quando a mente se torna aliada da fé, até os gigantes se tornam degraus. A mente disciplinada é criadora de destino. É ela que organiza as ideias, traça planos e sustenta o propósito. Uma pessoa indisciplinada pensa com emoção e age por impulso. Uma pessoa disciplinada pensa com sabedoria e age com estratégia. E Deus honra quem age com sabedoria, porque a sabedoria é uma das maiores expressões do Espírito Santo. Quando você disciplina seus pensamentos, está cultivando o mesmo ambiente onde Deus opera, a ordem. Treinar a mente é um ato diário. Começa pela manhã, com o que você escolhe pensar ao acordar. Se o primeiro pensamento do dia é negativo, todo o dia se contamina. Mas se o primeiro pensamento é de gratidão, o dia se ilumina. O segredo está nas pequenas decisões. A mente disciplinada entende que cada escolha mental é uma construção espiritual. É assim que se atrai o favor divino, não pedindo apenas, mas se tornando um terreno preparado para receber. Ser disciplinado mentalmente é também um ato de fé em ação. É crer que, ao cuidar do pensamento, você está colaborando com Deus para manifestar o propósito. É entender que pensamentos são orações silenciosas e o universo responde a eles com precisão. Quando sua mente está alinhada com Deus, até o que parecia impossível começa a acontecer naturalmente.
Porque o favor divino não é aleatório, é resultado de uma mente que aprendeu a pensar como filho e não como vítima. E por fim, lembre-se, a mente disciplinada é o canal onde Deus sussurra a direção. Não é força, é foco. Não é pressa, é constância. A bênção não vem do muito correr, mas do muito crer e organizar. Quando você disciplina a mente, o coração descansa, o corpo se equilibra e a alma floresce. Então, o favor divino não é mais uma promessa distante. É uma realidade presente em cada decisão, pensamento e atitude sua. Tudo o que Deus cria tem ordem. O sol nasce e se põe na hora certa. O mar respeita seus limites. As estações seguem um ciclo perfeito. A criação é organizada porque o Criador é organizado. Então, por que insistimos em achar que nossa vida pode prosperar em meio à desordem? Deus não abençoa o caos. Ele só derrama sua graça onde há estrutura para sustentar o milagre. A confusão interna é como um solo rachado. Mesmo que chova bênção, a água escorre sem penetrar. Por isso, antes de pedir crescimento, é preciso cuidar da base. Muitas pessoas vivem orando por respostas, mas a alma está barulhenta demais para ouvir. O caos emocional cria uma névoa que impede o discernimento. É por isso que a ansiedade e a pressa são inimigas da prosperidade. Deus trabalha no silêncio da estrutura. Quando o coração está estável, ele fala com clareza. Quando a emoção está descontrolada, ele se cala para que aprendamos a aquietar. A disciplina emocional é a ponte entre a fé e o equilíbrio. O caos espiritual, por sua vez, é ainda mais perigoso. É quando a pessoa tenta viver pela força da carne, guiada por emoções, esquecendo-se da voz do Espírito. Quando isso acontece, o caminho se torna pesado, as decisões se tornam impulsivas e o coração se perde. A estrutura espiritual é o alicerce da prosperidade. Não existe riqueza duradoura sem equilíbrio interno. O dinheiro até vem, mas escapa. As oportunidades até aparecem, mas se perdem. Porque sem ordem interior, tudo que chega se desfaz. Deus não coloca peso de ouro em vaso rachado. Antes de abençoar alguém, Ele molda. Antes de entregar, Ele prepara. E essa preparação muitas vezes vem na forma de desafios, esperas, silêncios e até perdas. Não é castigo, é construção. Deus está estruturando o seu interior para que quando o milagre vier, ele não te destrua. O problema não é o tamanho da bênção, é a fragilidade da base. É por isso que ele demora, para te fortalecer por dentro antes de te exaltar por fora. A estrutura espiritual começa no autoconhecimento. Você precisa saber o que te tira do eixo, o que te faz perder a paz, o que te faz duvidar da sua fé. Sem isso, qualquer obstáculo te derruba. Deus não quer te ver emocionalmente dependente de circunstâncias. Ele quer te ver maduro, firme, constante. Uma pessoa estruturada espiritualmente não perde o equilíbrio diante das tempestades. Ela pode até balançar, mas não cai, porque está enraizada na fé. A desorganização emocional faz com que muitos confundam intensidade com profundidade. Sentem demais, mas refletem de menos. Agem no impulso, falam sem pensar, decidem sem orar. E depois, quando colhem o resultado do caos, culpam o destino. Mas a verdade é que o caos nasce dentro. Quando a alma está em desordem, a vida externa reflete esse descompasso. O mundo é um espelho daquilo que habita o coração. A estrutura emocional é construída através da prática do silêncio, da oração e da vigilância dos pensamentos. Não se trata de reprimir emoções, mas de educá-las. Emoções são como rios. Se não têm margens, transbordam. E quando transbordam, destroem tudo ao redor. Uma pessoa sem controle emocional pode arruinar relacionamentos, negócios e oportunidades.
Por isso, aprender a dominar as emoções é um dos maiores atos de sabedoria espiritual. A fé não elimina o caos, mas ensina a dominá-lo. Quando você confia em Deus, entende que tudo tem um tempo e um propósito, e essa consciência te dá estabilidade. O equilíbrio espiritual é o alicerce da paz interior. E paz não é ausência de problemas, mas presença de estrutura. Quando há estrutura, você não desmorona diante das pressões da vida. Você enfrenta, aprende e segue. Deus só multiplica o que está organizado. Se você quer mais, prepare-se mais. Se quer ser promovido, estruture-se emocionalmente para lidar com as responsabilidades. Muitos pedem elevação, mas não suportam o peso do novo nível. Prosperidade exige maturidade, e maturidade é resultado de estrutura. Quem quer voar alto precisa primeiro aprender a andar com firmeza. A desordem emocional é o terreno onde a autossabotagem floresce. Você promete mudar, mas desiste no meio. Se enche de entusiasmo por um tempo, depois volta aos mesmos padrões. Isso acontece porque não há base sólida. A fé é como uma construção. Se o alicerce for raso, o edifício desaba. O segredo está em fortalecer a base diariamente, com oração, meditação e disciplina emocional. Deus não tem pressa, porque Ele trabalha com eternidade. Nós é que temos ansiedade, e é aí que mora o perigo. A pressa cria confusão, e a confusão afasta a sabedoria. Uma mente confusa não reconhece oportunidades. Uma alma desorganizada não sustenta relacionamentos. Um coração desestruturado não mantém a fé. O caos não é apenas desordem, é distração. Ele te tira do foco, te afasta da essência, te impede de ouvir o plano divino. A estrutura espiritual é o escudo contra o colapso emocional. Quando você tem um relacionamento real com Deus, começa a lidar com as crises de forma diferente. O que antes te desesperava, agora te ensina. O que antes te paralisava, agora te fortalece. Porque você entende que o controle não está em suas mãos, mas nas mãos daquele que tudo ordena. E quem confia em Deus aprende a permanecer firme mesmo quando tudo balança. Deus opera na estrutura. Ele só entrega o novo quando o antigo foi organizado. Isso vale para finanças, emoções, relacionamentos e até para a fé. O céu não despeja bênçãos em terreno desordenado. A bênção não é um prêmio, é uma consequência de preparação. Quando você se organiza espiritualmente, Deus se move naturalmente, porque o caos não combina com a presença dele. E onde há ordem, há manifestação. Por isso, se a vida parece travada, talvez o que falte não seja mais oração, e sim mais estrutura. Organize seu interior, reorganize seus valores, cure o que ainda dói, perdoe o que ainda pesa, alinhe o que ainda está fora do lugar. Deus não está demorando, Ele está te estruturando. E quando a estrutura estiver firme, o céu vai desabar em bênçãos sobre você. Existem histórias que nos lembram que Deus não faz mágica, Ele realiza milagres através da preparação. E a história que vou te contar agora é sobre um homem comum, brasileiro, que provou que organização é fé em ação. O nome dele é José Roberto, um pedreiro de Belo Horizonte que passou anos acreditando que sua vida nunca mudaria. Trabalhava de sol a sol, mas vivia endividado. Sonhava em abrir sua própria empresa de reformas, mas sempre dizia, um dia, quando Deus quiser. Ele não percebia que Deus já queria, só faltava ele se organizar para receber. José vivia no improviso, não anotava gastos, não separava o dinheiro do trabalho, misturava contas da casa com ferramentas e frequentemente terminava o mês no vermelho. A frustração crescia e com ela a fé diminuía. Até que um dia, cansado de culpar o destino, ele ouviu um pastor dizer, Deus abençoa a quem administra bem o pouco. Aquela frase queimou dentro dele. Pela primeira vez, José entendeu que prosperidade não começa no bolso,
mas na mente. Ele decidiu mudar, mesmo sem saber por onde começar. O primeiro passo foi colocar ordem nas finanças. José comprou um caderno simples e anotou tudo o que ganhava e gastava. Começou a separar o dinheiro da obra e o da casa. No início parecia pequeno demais, mas era o começo da mudança. A cada semana, ele via o controle crescer e o medo diminuir. Ele percebeu que a organização trazia clareza, e a clareza trazia paz. E paz é o primeiro sinal de que Deus está agindo. Com o tempo, José criou um plano: economizar o suficiente para comprar suas próprias ferramentas e oferecer serviços por conta própria. Não foi fácil. Teve dias em que a vontade de desistir falava mais alto. Mas a disciplina se tornou sua aliada. Ele acordava mais cedo, estudava vídeos sobre gestão de obras e lia versículos sobre sabedoria. Um deles o marcou profundamente. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o precipitado sempre acaba na miséria. Provérbios 21:5. A organização também chegou à vida pessoal. José percebeu que seu lar refletia sua mente. Começou a arrumar a casa, organizar o ambiente de trabalho e até separar um cantinho para orar. E foi ali, naquele pequeno espaço de oração, que ele sentiu Deus lhe dando direção. Com o tempo, os clientes começaram a aumentar. A fama de seu capricho e pontualidade se espalhou. O que era apenas um pedreiro sem rumo, agora era um homem com propósito. Deus fez o impossível quando José fez o possível. A mudança não veio de um milagre instantâneo, mas de uma jornada de ordem, fé e constância. 2 anos depois, José abriu sua própria microempresa de reformas. Hoje, emprega 3 ajudantes, paga suas contas em dia e ainda ajuda a igreja com doações. Ele costuma dizer: Deus não mudou minha vida quando eu pedi, Ele mudou quando eu me organizei. Essa frase resume a essência da prosperidade espiritual. O segredo de José foi simples, mas poderoso. Ele entendeu que organização é a linguagem que o céu entende. Quando a mente se alinha, o corpo age e a bênção se manifesta. E isso vale para qualquer área: finanças, relacionamentos, saúde, fé. Deus sempre está disposto a abençoar, mas Ele só enche vasos limpos e preparados. O que José fez foi limpar o vaso da própria vida, e o resultado foi abundância. A história dele ensina que prosperidade não é sorte, é consequência de disciplina. Muitos esperam que a vida mude do lado de fora, mas Deus começa sempre de dentro para fora. José não esperou o dinheiro chegar para se organizar. Ele se organizou para o dinheiro chegar. E essa diferença muda tudo. A organização é o terreno onde a colheita divina floresce. José também aprendeu a lidar com o tempo. Antes vivia reclamando da falta de horas. Agora, planeja o dia com sabedoria. Ele entendeu que o tempo é o maior capital que temos. E quando administrado com ordem, se transforma em prosperidade. A disciplina o libertou da escravidão da pressa. E quem domina o tempo, domina o destino. O mais bonito é que, ao organizar a própria vida, José passou a inspirar outras pessoas. Muitos colegas pedreiros começaram a segui-lo, pedindo conselhos. Ele ensina sobre finanças, planejamento e fé. Tornou-se uma referência de superação na comunidade. O que era um simples trabalhador da construção civil virou um construtor de destinos. E o alicerce de tudo foi a organização. Essa história nos mostra que Deus não faz acepção de pessoas, mas respeita princípios. O mesmo Deus que abençoou José pode abençoar você. Mas é preciso dar o primeiro passo. Não espere estar pronto. Comece com o que tem. O poder da organização não está no tamanho da ação, mas na constância da atitude. O céu reage ao movimento. O maior erro das pessoas é esperar sentir vontade para se organizar. A vontade vem depois da decisão. José decidiu antes de sentir. Ele agiu pela fé,
e a fé o sustentou até que o resultado aparecesse. Porque Deus não recompensa o talento, Ele recompensa o esforço disciplinado. O talento é um presente, a disciplina é uma escolha. A história de José é o espelho da nossa própria jornada. Todos nós temos algo que precisa ser colocado em ordem. Pode ser uma área financeira, emocional, espiritual ou até um hábito que te prende. Quando você decide se organizar, ativa a lei da cooperação divina. Deus não faz tudo por você, mas faz tudo com você. Hoje José vive em paz. Ele sabe que a prosperidade verdadeira não está apenas no dinheiro, mas na tranquilidade de saber que tudo está no lugar certo, dentro e fora. E é essa harmonia que atrai o favor de Deus. A organização o levou a um novo nível de consciência, onde fé e ação caminham lado a lado. Então, se você está esperando um sinal de Deus para começar, este é o sinal. Faça como José. Arrume o que é seu, cuide do que já tem, discipline sua mente e seus hábitos. Quando o caos for substituído pela ordem, o céu fará o resto. Porque a verdadeira prosperidade nasce onde há estrutura, constância e fé. Muitas pessoas acreditam que fé é apenas esperar que Deus resolva tudo, mas a fé verdadeira é ativa, prática e organizada. Ela anda de mãos dadas com o planejamento. Fé sem planejamento é impulso, e planejamento sem fé é frieza. Quando as duas se unem, o impossível se torna inevitável. O problema é que grande parte das pessoas ora pedindo milagres, mas não se prepara para recebê-los. E Deus, que é sábio, não derrama bênção onde não há estrutura para sustentar. Planejar é um ato espiritual. É declarar ao universo: eu creio tanto que vai acontecer, que já estou me preparando para isso. O planejamento é a ponte entre o sonho e a realização. Ele dá forma à fé, transforma desejo em direção. Jesus mesmo disse: qual de vocês, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular o custo? Lucas 14:28. O próprio Cristo ensinou que fé também exige cálculo, responsabilidade e previsão. Deus honra quem planeja, porque o planejamento é a prova da fé madura. O planejamento alinha o pensamento com o propósito. Ele impede que você viva à mercê das emoções. Quando você planeja, cria um mapa interno que guia suas decisões e te livra do desperdício de energia. O ser humano sem planejamento é como um barco sem leme. Tem força, mas não tem rumo. E Deus não sopra vento em vela desgovernada. Ele sopra direção sobre quem tem propósito. O planejamento é a bússola da fé. Há quem diga: mas e se o plano não der certo? A resposta é simples. Deus não quer que o plano dê certo. Ele quer que o processo te fortaleça. O planejamento não é uma garantia de sucesso, é um exercício de confiança. É no ato de planejar que você aprende a ouvir, ajustar e seguir. A fé não elimina a razão, ela a aprimora. Enquanto o medo paralisa, o planejamento te ensina a agir com sabedoria e propósito. Muitos confundem fé com passividade. Acreditam que confiar em Deus é cruzar os braços. Mas confiar é cooperar, é fazer o possível e deixar o impossível nas mãos dele. Quando você planeja com fé, está dizendo: Senhor, eis o meu projeto, abençoe meus passos. E Deus, vendo essa atitude, abre portas, envia recursos e multiplica resultados. Ele não age em confusão, mas no movimento ordenado da fé. O planejamento é a semente que antecede a colheita. Quando você escreve seus objetivos, define metas e cria estratégias, está preparando o terreno. A oração é a chuva que rega essa semente, e o tempo é o sol que a faz florescer. Quem planta planejamento e rega com fé, colhe milagres com constância. É a combinação perfeita entre o humano e o divino. A fé sem plano é como um carro sem combustível. Você até sabe o destino, mas não chega lá. Já o planejamento sem fé é como um carro parado com o tanque cheio. Tem energia, mas falta direção.
O equilíbrio entre os dois é o que gera resultados extraordinários. Napoleon Hill dizia que um plano bem estruturado e sustentado por uma fé inabalável é irresistível para o sucesso. O céu responde à clareza e recompensa à constância. Deus não quer que você viva no improviso. Ele quer que você viva com propósito. Quando você se organiza e planeja, mostra a Ele que está pronto para o novo. E o planejamento não precisa ser complexo. Comece com o básico. Anote suas metas, organize suas finanças, discipline seus horários. Deus trabalha com o detalhe. O mesmo Deus que contou as estrelas também se importa com o seu planejamento diário. O planejamento com fé transforma sonhos em projetos e projetos em testemunhos. É a diferença entre desejar e realizar. Quando você planeja com fé, cria uma parceria espiritual com o Criador. Ele te inspira, guia suas ideias, envia pessoas certas e multiplica oportunidades. O resultado não vem apenas porque você planejou, mas porque planejou com fé. E a fé dá vida aos planos. A fé dá asas ao planejamento. É ela que transforma o medo em coragem e a dúvida em direção. Quando você acredita, seu corpo obedece, sua mente clareia e seu espírito vibra na frequência do milagre. O planejamento, por sua vez, te mantém no caminho certo. Ele evita que você se perca nas distrações e te lembra todos os dias do propósito. Fé e planejamento são como asas. Sozinhas não voam. Juntas te elevam ao extraordinário. Deus ama mentes organizadas, porque elas são terreno fértil para o crescimento. A pessoa que planeja com fé vive com paz, mesmo diante das incertezas. Sabe que fez a sua parte e que o restante está nas mãos de Deus. E é nesse equilíbrio entre ação e entrega que os milagres acontecem. O favor divino se manifesta onde há movimento inteligente e coração confiante. O planejamento também é uma forma de honrar o tempo. Quando você se planeja, não desperdiça seus dias. O tempo é o bem mais precioso que Deus nos deu, e administrá-lo é um ato de adoração. A vida se torna leve quando há propósito em cada hora, e a fé te dá força para seguir o plano mesmo quando parece difícil. Porque Deus não prometeu facilidade, prometeu presença, e a presença dele torna o caminho suportável e frutífero. Planejar é semear esperança com responsabilidade. É dizer a Deus: eu estou pronto para multiplicar o que o Senhor me confiar. A fé te impulsiona, o planejamento te sustenta. Quando os dois se encontram, a vida floresce. Pessoas que planejam com fé não dependem da sorte, dependem da graça. Elas não andam em círculos, andam em direção ao propósito. Planejamento e fé são como sol e chuva na lavoura da vida. O sol aquece, a chuva alimenta. Um sem o outro não gera colheita. Quando o plano é iluminado pela fé, até os obstáculos se tornam adubo. Tudo o que parece dar errado, na verdade, está te preparando para dar mais certo do que você imagina. Se você quer multiplicar resultados, pare de apenas pedir e comece a planejar com fé. Faça a sua parte, trace metas, discipline sua mente e mantenha o coração em Deus. Porque Ele não abençoa o improviso, Ele abençoa a intenção organizada. E quando fé e planejamento se encontram, o céu inteiro conspira para te ver prosperar. A procrastinação é um dos inimigos mais silenciosos da prosperidade. Ela se disfarça de preguiça leve, de amanhã eu começo, e vai roubando dias, sonhos e oportunidades. O que muitos não percebem é que a procrastinação é um bloqueio espiritual, um mecanismo invisível que sabota a sua caminhada. Enquanto você adia, o tempo avança. E quando o tempo avança sem ação, a fé enfraquece. A desordem é o terreno onde a procrastinação se alimenta, e juntas elas paralisam o destino de quem nasceu para prosperar. Procrastinar é duvidar disfarçadamente de Deus. É como se o coração dissesse: não acredito que posso, não acredito que Ele vai agir.
E o problema é que essa dúvida, mesmo silenciosa, impede o fluxo da bênção. Deus não abençoa a indecisão. Ele opera no movimento. Quando você dá um passo, o céu se move. Mas enquanto você fica preso na inércia, nada muda. O inimigo sabe disso. E é por isso que ele não precisa destruir seus sonhos. Basta te convencer a adiá-los. A desordem, por sua vez, é o espelho da procrastinação. Um ambiente bagunçado reflete uma mente confusa. E uma mente confusa toma decisões desorganizadas. É um ciclo que se repete dia após dia, até que a pessoa perde o controle da própria direção. O caos externo é o reflexo do caos interno. E para romper esse ciclo, é preciso coragem para colocar tudo em ordem, dentro e fora. Quando você organiza o ambiente, o pensamento se alinha e a energia começa a fluir novamente. A procrastinação é a arte de fugir do próprio propósito. É como se a alma soubesse o que precisa ser feito, mas a mente inventasse desculpas para não começar. Não tenho tempo, não estou pronto, vou esperar mais um pouco. Essas frases são armadilhas do inconsciente criadas para proteger você do medo de falhar. Mas a procrastinação não te protege, te aprisiona. Cada vez que você adia, está reforçando a crença de que não é capaz. E isso é o maior roubo da autossabotagem. Deus te criou com propósito, e propósito exige movimento. Quando ele disse a Moisés para abrir o mar só se abriu depois que ele ergueu o cajado. O milagre só acontece quando a ação acontece. Fé parada é fé morta. E se há algo que Deus mais deseja, é ver seus filhos dando o primeiro passo, porque é no movimento que o milagre se manifesta. Quem vence a procrastinação desperta o poder da realização. A procrastinação também tem raízes emocionais. Muitas vezes ela nasce da culpa, do medo de errar ou da sensação de não ser bom o bastante. Mas Deus nunca pediu perfeição, pediu disposição. Ele não escolhe os mais capacitados, capacita os que se movem. O que te prende hoje não é falta de tempo, é excesso de medo. E o medo é apenas a fé vestida de negatividade. A solução? Comece pequeno, mas comece. A desordem física reforça o descontrole mental. Um quarto bagunçado, uma mesa cheia de papéis, uma rotina desorganizada, tudo isso drena energia. A bagunça é uma forma de distração. Enquanto você tenta lidar com o caos, o cérebro gasta energia com o que não importa. Organizar o ambiente é mais do que estética, é terapia espiritual. É um gesto simbólico que diz: estou pronto para o novo. Deus enxerga o gesto antes da palavra. Procrastinar é desperdiçar a semente da oportunidade. Todos os dias, Deus planta ideias no coração das pessoas, mas poucos as regam. As oportunidades não desaparecem, elas mudam de endereço. Se você não age, outro age. Se você não planta, outro colhe. E isso não é castigo, é consequência. O universo recompensa quem se move. A fé é viva quando se expressa em ação. A disciplina é o antídoto da procrastinação. Não se trata de força de vontade, mas de hábito. A vontade é instável, o hábito é constante. Crie uma rotina de movimento, estabeleça horários, defina prioridades e elimine distrações. Cada pequeno avanço é uma vitória espiritual. E quanto mais disciplinado você for, mais o favor de Deus encontrará espaço para agir. A procrastinação não é falta de tempo, é falta de clareza. Quando você sabe o que quer, o corpo obedece. Quando o propósito está claro, a mente não se distrai. É por isso que o autoconhecimento é tão importante. Ele define suas verdadeiras motivações. Sem propósito, qualquer desculpa parece válida. Mas quando você tem direção, até o medo se cala. A desordem é o disfarce do medo. O medo de olhar para o que precisa ser ajustado. O medo de enfrentar as próprias falhas. Por isso, organizar-se é também um ato de coragem.
É enfrentar a si mesmo com sinceridade. É admitir que não dá mais para viver adiando a própria transformação. Quando você limpa o que está ao redor, está limpando o que está dentro. E esse movimento abre espaço para o novo de Deus. Muitos acreditam que vão agir quando sentirem motivação, mas é o contrário. A motivação nasce da ação. O movimento desperta a energia que estava adormecida. Cada tarefa concluída gera uma pequena dose de confiança. E a confiança é combustível da fé. É assim que se vence a procrastinação. Passo a passo, um pequeno movimento de cada vez. Deus não abençoa o depois, Ele abençoa o agora. O tempo é um presente divino e cada minuto que você adia é um pedaço de destino desperdiçado. Quando você decide agir hoje, o céu reage hoje. A procrastinação é o ladrão de bênçãos, mas a ação é o convite para o milagre. Quando a fé se transforma em atitude, o impossível se torna caminho. Derrubar os bloqueios invisíveis da desordem e da procrastinação é, na verdade, um ato de libertação. É sair da prisão da indecisão e entrar na liberdade da fé prática. Quando você organiza, move, age e decide, o universo inteiro se alinha ao seu favor. A vida muda não quando Deus faz algo novo, mas quando você faz algo diferente. Seja firme. Não espere o dia perfeito, a condição perfeita ou o humor perfeito. A perfeição é a desculpa dos que não querem mudar. Comece agora, do jeito que está, com o que tem. Porque o céu se move quando você se move. E quando você decide agir, o próprio Deus entra em cena, limpando os caminhos e multiplicando os resultados. Tudo na criação segue um princípio eterno, o da semeadura. Deus estabeleceu essa lei desde o princípio dos tempos. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Não é apenas sobre plantar grãos na terra, é sobre plantar atitudes, pensamentos e hábitos. A organização é uma semente poderosa e quem aprende a cultivá-la, colhe abundância em todas as áreas da vida. O que você planta hoje em forma de disciplina, amanhã floresce em forma de prosperidade. A maioria das pessoas deseja colheitas rápidas, mas se esquece de preparar o solo. Querem resultados sem raiz, bênçãos sem base. Mas Deus, que é agricultor de almas, sabe o tempo certo da colheita. Ele observa o quanto você se prepara, o quanto se dedica, o quanto confia. Porque Ele não entrega fruto onde não há estrutura para sustentar. A colheita é consequência da organização interior. Quando você organiza, está semeando ordem no campo espiritual. Cada hábito novo, cada atitude disciplinada, cada plano executado é uma semente plantada na direção da abundância. O problema é que muitos desistem antes de ver o broto aparecer. E é nesse momento que a fé é provada. Deus quer ver se você continua regando mesmo quando ainda não vê o resultado. A vida é uma lavoura e o coração é o terreno. Se você planta desordem, colhe confusão. Se planta preguiça, colhe escassez. Mas se planta disciplina, fé e propósito, o campo floresce. E o mais bonito é perceber que quando a colheita chega, ela vem multiplicada. Porque Deus nunca devolve na mesma medida. Ele devolve em abundância. A organização é a semente que Ele mais honra, porque ela mostra preparo para multiplicar o que vier. Organizar é semear confiança em Deus. É dizer, Senhor, eu não controlo o tempo da colheita, mas estou cuidando do terreno. A obediência em se organizar é uma forma silenciosa de adoração. É a fé que age em silêncio, limpando o terreno, tirando as ervas daninhas da procrastinação e regando com gratidão. Quem se organiza hoje, colhe tranquilidade amanhã, porque já sabe que fez sua parte. A lei da semeadura também ensina sobre paciência. Nenhum agricultor planta hoje e exige colheita amanhã. Ele confia no processo. Assim é com Deus. Ele não atrasa, Ele amadurece.
Enquanto você organiza e trabalha, Ele prepara o invisível. O segredo é não parar de semear. Mesmo que o solo pareça seco, continue regando com constância e oração. O milagre germina no silêncio. Muitos querem colher abundância sem mudar hábitos. Querem prosperar, mas não querem se planejar. Querem resultados diferentes com atitudes antigas. Isso é como tentar colher uvas de espinhos. A lei da semeadura é imutável. O que você planta mais cedo ou mais tarde volta. Se você quer abundância, plante organização. Se quer prosperidade, plante generosidade. Se quer paz, plante oração. A abundância é uma colheita de fé somada à ordem. Quando você age com propósito, a vida responde com abundância. Deus multiplica o que está em harmonia com seus princípios. E a organização é um desses princípios sagrados. Uma vida desorganizada não tem espaço para a abundância entrar, porque o caos ocupa o lugar das bênçãos. É preciso limpar para receber. Deus recompensa quem semeia com constância. Ele vê o esforço, as madrugadas, as lágrimas, o cansaço e transforma tudo em fruto. Mas o segredo é não desistir no meio do processo. A colheita vem para os perseverantes, não para os impacientes. Por isso, toda vez que pensar em parar, lembre-se, o terreno que você está cuidando hoje será o jardim onde você vai descansar amanhã. A organização te ensina sobre ciclos. Há tempo de plantar, tempo de cuidar e tempo de colher. E o tempo de Deus é perfeito. Enquanto você se organiza, Ele ajusta as estações. Há bênçãos que ainda não chegaram, porque o terreno interno ainda está sendo preparado. Mas quando estiver, a colheita virá tão abundante que você entenderá por que precisou esperar. Muitos olham para pessoas bem-sucedidas e pensam, elas têm sorte. Mas o que elas têm é constância. Elas aprenderam a semear diariamente, mesmo quando ninguém via. Prosperidade é o resultado de sementes invisíveis, regadas com fé e paciência. É o fruto da persistência silenciosa. Deus honra o que é feito no secreto. A lei da semeadura também nos ensina a plantar no outro. Quando você ajuda alguém, inspira, ensina ou doa, está multiplicando o bem. A abundância verdadeira é coletiva. Ela não floresce no egoísmo. O coração generoso é o terreno favorito de Deus. Quem planta amor, colhe paz. Quem planta sabedoria, colhe respeito. E quem planta organização, colhe prosperidade duradoura. O futuro é o espelho das sementes de hoje. Se quer um amanhã abençoado, comece agora a colocar ordem no seu presente. Cada decisão, cada gesto, cada atitude conta. A vida não muda de repente, muda aos poucos, como uma plantação crescendo sob o sol. A colheita é inevitável quando a semeadura é constante. Organizar-se é preparar o terreno da alma, é tirar os entulhos do medo, arrancar as raízes da dúvida e adubar com fé. Deus não exige perfeição, exige movimento. Quando Ele vê esforço, Ele abençoa. Quando vê constância, Ele multiplica. O que você planta em ordem hoje, florescerá em abundância amanhã. Essa é a lei divina, infalível e eterna. E lembre-se, o tempo certo da colheita é o tempo de Deus, não o nosso. A ansiedade é o inimigo da colheita, mas a confiança é o combustível dela. Continue semeando fé, disciplina e gratidão. O que está sendo preparado no invisível é maior do que você imagina. Organize hoje, creia amanhã e viva em abundância depois. Chegamos ao fim dessa mensagem, mas talvez este seja apenas o começo da sua nova fase. Tudo o que falamos aqui tem um único propósito: te lembrar que Deus não abençoa o improviso, Ele abençoa a preparação. Quando você se organiza, o céu coopera. Quando coloca ordem dentro de si, o universo responde. A organização é a prova da fé madura, porque mostra que você confia tanto em Deus que já está se preparando para o que Ele vai fazer. Talvez hoje a sua vida pareça confusa,
sem direção, cheia de desafios e pendências. Mas lembre-se, o caos não é o fim, é o convite para a reconstrução. Comece pequeno, arrume um canto da casa, uma gaveta, um pensamento. Cada gesto de organização é um passo espiritual. E o mais lindo é que, quando você se move, Deus se move com você. O que parecia travado começa a fluir, e o impossível começa a se aproximar. A organização é a linguagem que o céu entende. É um ato silencioso de fé. Quando você cuida do que tem, Deus te confia mais. Quando honra o tempo, Ele te entrega oportunidades. E quando disciplina a mente, Ele te revela caminhos. Tudo o que é sólido na vida nasce da ordem. Prosperidade, paz, relacionamentos, fé, tudo floresce onde há estrutura. Então, olhe para dentro e se pergunte: o que eu preciso colocar em ordem hoje? O que está me afastando da abundância que Deus tem para mim? Faça uma escolha. Decida agir agora, porque o amanhã depende do que você organiza hoje. E quando o natural se alinha, o sobrenatural acontece. Deus faz o resto quando você faz a sua parte. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Aqui, falamos sobre fé, propósito e mentalidade milionária com base nos princípios de Deus. Que o Senhor te abençoe, te dê sabedoria e te ensine a organizar a alma. Porque quando a alma se alinha, a vida floresce.